Daremos continuidade com o tema Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, TDAH. Convidamos ao palco ele que é graduado em Medicina pela Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, realizou residência médica em Neurologia pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de Medicina com ênfase em Medicina de Urgência e Neurologia, neurologista, professor de Farmacologia 2, preceptor do Ambulatório de Neurologia e coordenador do Núcleo de Clínica Médica do Unifaminas, Dr. Bruno Neves. Boa tarde a todos. Todo mundo me ouve aí? Sim, aí atrás, todo mundo? Beleza. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer o convite do Sérgio, os idealizadores do projeto. Agradecer pela oportunidade de estar aqui na frente de tantas pessoas interessadas num tema tão difícil, né? Se a gente for ver a faixa etária de vocês, talvez vocês sejam uma exceção ou um grupo muito pequeno dentro daquilo que a gente gostaria que fosse muito mais abrangente, né? De abdicar de um sábado durante todo o dia para poder estar aqui estudando um assunto tão complexo que é a neurociência. Isso não é tão simples assim, né? Quando eu fui chamado pelo Sérgio para poder ministrar uma das palestras, de cara já veio essa ideia aqui para mim. Por quê? Talvez isso seja uma coisa muito frequente na escola de vocês, onde vocês estão no dia a dia, né? Quem aqui conhece alguém que tem TDAH? Bastante gente, né? Bastante gente. Na verdade, se a gente for pela proporção dos casos, como a gente vai ver daqui a pouquinho, até tem um pouco mais de pessoas aqui do que normalmente a gente vê nos estudos da comunidade. Tá? Bom, antes de mais nada, para eu estar aqui, eu estou abrindo mão de uma coisa muito especial, tá, pessoal? Estou abrindo mão de estar em casa com esse cara aí, ó. Itmalia, papai. 48 dias de vida. Aonde me filma lá? Ali tá me filmando? Dante, papai te ama, viu? Sabrina também. Sabrina, eu também te amo demais, viu? Minha esposa. Bom, vamos lá, pessoal. Então, o que é o TDAH? O TDAH, na verdade, é uma sigla que fala para a gente das iniciais desse transtorno tão frequente, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Vejam bem, em alguns lugares, em algumas bibliografias, vocês vão ver o seguinte: transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o que eu particularmente não gosto muito, porque dá a ideia de que os dois têm que vir sempre juntos. E a gente vê na clínica, no dia a dia, que não é bem assim. Existem pacientes que têm desatenção sem hiperatividade e o contrário também é verdadeiro. Certo? Vejam como é que é frequente. 2,2% de crianças e adolescentes, a proporção sobe um pouquinho mais se a gente for tomar em conta os adultos, uma proporção maior de meninos para meninas. Sendo que a gente tem uma pequena característica aqui que diferencia os dois. Quem que vocês acham, tirando as duas variantes, desatentos e hiperativos? Quem é mais desatento, homem ou mulher? Segunda tentativa, tá? 50% de chance, não é homem. Quem é mais desatento, homem ou mulher? Então, quem é mais hiperativo, homem ou mulher? Vejam que na bibliografia, na verdade, essa verdade se inverte. Por isso que eu deixei vocês falarem. Na nossa cabeça parece que é o contrário, né? Mas não, quando a gente vai ver, a maioria dos homens são hiperativos, das mulheres são desatentas. Tá? Essa é a regra. Que é isso, isso é um absurdo. Não é. Tá? Isso são estudos, pessoal. Não sou eu que estou falando que você é desatento. Além disso, vocês vão ver o seguinte: muito do que se fala de TDAH se fala em relação a crianças, né? E a gente esquece que essas crianças, elas crescem e se tornam adultos nem sempre curados ou controlados do TDAH.
Então, a gente tem adultos, em grande parte das vezes, desenvolvendo algumas comorbidades psiquiátricas. O que é isso? Algumas doenças ou alguns transtornos, junto com o próprio transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, 76% dos pacientes a gente vê um fator genético. Vejam que isso não é matemática, tá? Então, 76% de fator genético não quer dizer que quem tem TDAH tem 76% de chance de ter um filho com TDAH. As coisas são diferentes, tá ok? A gente olha de forma retrospectiva aqui, certo? O professor Guilherme tirou 2 graças da minha aula. Primeiro é que eu ia mostrar o gorila. Segundo, que o fundo musical desse slide aqui era Juntos e Shallow Now. Alguém já ouviu Juntos e Shallow Now? Pois é, quem não ouviu, não procure, por favor, tá? Porque é surdez independente de volume. Independente de volume. Bom, quais são os fatores envolvidos na gênese do TDAH? Quando a gente fala de TDAH, sobre o que a gente está falando? O que talvez cause esse TDAH? Bom, a gente tem alguns fatores, eu vou falar de forma separada, tá? Primeiro, anormalidades estruturais. Vocês viram mais cedo com o professor Sérgio, toda a organização do sistema nervoso, a parte de córtex, substância branca. Vocês viram os gânglios da base, que tem substância cinzenta dentro daquilo que seria no íntimo da substância branca, gerando aquelas colorações diferentes, ok? E a gente vê que em alguns lugares, principalmente no lado direito do cérebro, a gente tem redução de substância cinzenta, que seja no córtex ou então dentro desses núcleos, certo? E a gente tem núcleos específicos que são acometidos. Então, se vocês olharem lá no lado esquerdo, principalmente o caudado e o tálamo direito, assim como os hemisférios cerebelares de forma um pouquinho menos significativa. Olhando para essa bolinha aqui do lado direito, vocês veem que a redução de espessura do córtex, ou seja, a substância cinzenta, onde geralmente ficam os corpos dos neurônios, essa redução ela acontece principalmente na rede de atenção dorsal e nas áreas límbicas. Isso o professor Sérgio falou também para vocês mais cedo, não vou entrar tanto em detalhes, certo? Bom, quando a gente fala de atenção dorsal, já fica claro para a gente que a atenção não é uma coisa muito simples. A atenção, na verdade, são vários tipos de atenção que a gente tem. Ok? A gente tem a grosso modo, a gente pode separar a atenção como uma atenção passiva e uma atenção ativa. O fato, por exemplo, de vocês estarem olhando para mim, me ouvindo, precisa de uma atenção ativa. Ok? Se algum colega de vocês aí tiver, enfim, se mexer de forma um pouquinho mais exagerada, se tiver um barulho um pouquinho diferente, isso vai chamar a atenção de vocês de forma passiva, né? A gente mantém uma relação com o ambiente independente da nossa capacidade de foco, certo? Isso é uma das coisas que eu vou falar um pouquinho mais à frente. É por isso que nem todo mundo tem que tomar, por exemplo, Ritalina. As pessoas acham que é uma pílula da memória, né? As pessoas tomam de forma indiscriminada. Está sendo muito fácil hoje eu achar, e eu não tenho ideia de como vocês conseguem achar isso aí. Vocês que eu digo estudantes, viu? Por favor, não estou falando pessoalmente aqui para esse grupo. Eu tenho essa experiência na faculdade, eu vejo que na semana de prova os alunos falam, eles mesmos, não, eu tomei Ritalina, eu tomei não sei o que, eu misturei com Coca-Cola, com café e estou acordado desde 1h da manhã, e está lá tremendo assim, não consegue prestar atenção na prova, e o que faz com a prova? Prova boa ou prova ruim? Ruim. Por quê? A gente tem uma gangorra que tem que ser mais ou menos equilibrada entre vigilância e foco. Se você fica muito ligado, você presta atenção a qualquer estímulo em volta de você e perde a capacidade de focar naquilo que realmente interessa. Então, se você não tem TDAH, se você não tem um transtorno que te leve a uma queda de atenção, é isso que vai acontecer se você tomar um medicamento desse. Tem-se a ideia de neuroaprimoramento, que é uma espécie de doping. É mais que comprovado que não funciona. Não adianta ficar tomando remédio se você não tem o TDAH diagnosticado. Então, a gente falou aqui das anormalidades estruturais. Além disso, a gente vê anormalidades funcionais também. E a gente tem 2 extremos. No paciente com TDAH, eu tenho algumas redes neuronais com ativação reduzida, lá do lado esquerdo de vocês, e outras aqui com ativação aumentada. E aí vocês vão ver o seguinte. Quando a gente analisa o cérebro desses pacientes, e geralmente é por ressonância funcional, beleza? Imagem de ressonância funcional. Aquelas imagens que o professor Sérgio já mostrou para vocês, que fica brilhando em vermelho, branco, e outras mais azuladas ou esverdeadas.
Beleza? Quanto mais quente é a cor, mais metabolismo está tendo naquele local, mais ação ou mais ligação sinapse está sendo requisitada naquele momento, naquele lobo, naquele giro específico, tá? Então a gente vê que quando pega essas pessoas que têm o TDAH diagnosticado e dá uma tarefa para elas, a gente tem rede de ativação bem reduzida lá na região frontoparietal, principalmente do lado direito. Lado direito. Dentro de algumas funções cognitivas, a gente pode falar de dominância. Tá? Assim como a linguagem é para um hemisfério, a atenção é para outro, e por aí vai. Atenção direita. Tá? Geralmente, não para todos. Cerca de 90% das pessoas destras, principalmente. Para as que são sinistras, cai um pouquinho. Tá? Sinistras, fui longe. Canhoto, tá? Canhoto. Sinistro era o nome antigo para canhoto. Além disso, tem uma redução de 3% na área motora somática, o que não é tão significativo. Então, viram que talvez seja um problema daquela subpopulação específica, e não da síndrome em si. Agora, 97% das pessoas terem redução de funcionamento da região frontoparietal, isso é significativo. Certo? Além disso, tem redes com ativação aumentada. E a gente vê que isso é muito mais misto do que as redes reduzidas. E talvez isso aqui nos traga as diferentes proporções ou manifestações dos indivíduos com TDAH. Por isso que são tão variados entre eles. Tá? Então a gente tem, começando do lado direito aqui, a atenção dorsal, 33% vai estar aumentado. Peraí, Bruno, mas você não falou que é um déficit de atenção? A atenção ali está aumentada. Qual que é a lógica disso? Essa atenção é a atenção passiva. Capacidade de ficar distraído. Então, se a pessoa, a qualquer outro estímulo que não seja aquele da atenção ativa, de foco, se ela consegue prestar muito mais atenção naquilo que está ao seu redor, gera distração. Beleza? Além disso, 26% 26% de uma região chamada, na verdade não é stand-by, eu fiz uma tradução livre para que vocês entendessem, tá? É Default Mode Network. Tá? Que eu traduzi ali para vocês entenderem como stand-by. Por exemplo, se vocês estiverem sem fazer nada, fica sentado olhando para uma tela preta, por exemplo, vocês não vão ficar com o cérebro desligado. Alguns grupos de neurônios vão continuar ativos. Essa rede de neurônio é que fica ativa geralmente, tá? Por isso que eu falei que é stand-by. Lembra da televisão que você desliga, mas ela continua ali? A qualquer momento que você apertar o controle, ela volta a ligar. Você não precisa apertar um botão ou então colocar novamente na tomada. Pelo controle mesmo você acaba ligando, certo? Ok. E a gente também tem um aumento proporcional da representação visual, ou seja, facilidade extrema de explorar o ambiente com os olhos. A todo momento você tem que olhar a camisa do colega que está na frente, você tem que olhar alguma coisa que caiu, você olha para cima, você olha para o professor, aquilo te fadiga, você olha para o outro lado. Uma necessidade de explorar o ambiente de forma muito mais proporcional àquilo que as pessoas que não têm o TDAH. E a gente tem também fatores químicos associados, certo? Quando a gente fala de fatores químicos, essa aqui é a grande chave, talvez, de toda a aula para vocês entenderem o TDAH. Dopamina e noradrenalina geralmente têm as suas redes prejudicadas, principalmente naquelas áreas relacionadas à atenção, certo? Que passamos um pouquinho antes. E se interroga, isso é um objeto de estudo ainda, se o glutamato, que é um outro neurotransmissor que a gente tem no sistema nervoso, se ele também está envolvido na patologia do TDAH, certo? Noradrenalina e dopamina, a gente já sabe que está implicado. Na verdade, a teoria mais aceita é essa aí, ó. TDAH é um pouco disso tudo. A gente tem alterações estruturais, alterações funcionais, alterações químicas ou de neurotransmissores, e toda essa sopa acaba prejudicando a capacidade de foco ou de atenção desse indivíduo. Certo? Ok. O professor Sérgio também falou um pouquinho mais cedo sobre função executiva para vocês. Certo? E ele falou sobre algumas redes de conexão que dão para a gente essa capacidade de função executiva. Os pacientes com TDAH eles sofrem de disfunção executiva e isso talvez seja o fator-chave para todos os sintomas que a gente tem. Além de cerebelo, caudado e o símbolo que a gente está vendo, que são esses três que não têm denominações mais abaixo, com certeza o grande implicado
é aquele que está colorido de roxinho ali na frente, ó, que é o córtex pré-frontal, que fica no lobo frontal. Então a gente viu que os neurotransmissores envolvidos são fala dopamina e noradrenalina, por favor. Dopamina e noradrenalina. Em qual lobo? Em qual área? Em qual córtex específico do lobo frontal? Pré-frontal, ok, beleza. Nesse córtex pré-frontal, a gente tem manejo da informação da memória de trabalho, tomada de decisões que acabam implicando na capacidade de julgamento e inibição de distrações. Veja bem, o paciente com TDAH tem estudo prejudicado, então ele não consegue manejar informação de memória de trabalho. O que é memória de trabalho? É uma memória que, na verdade, não é memória. Apesar de ser descrito como memória, memória de trabalho é atenção. Se eu te der um número, por exemplo, para discar agora, estamos com vontade de comer pizza. Eu falo para você, 3261-1736. Você vai pegar o seu celular, 3261-1736, você vai ligar, vai fazer o seu pedido, a gente vai comer a pizza e eu te pergunto depois, qual que era o telefone mesmo? Aquilo foi excluído. Beleza? Memória de trabalho é o que você pega para utilizar para uma tarefa, uma função específica, num determinado momento, e que não necessariamente tem que ser evocado depois. Nosso cérebro consegue filtrar bem esses estímulos. Inibição de distração nem precisa falar, né? O paciente com TDAH, qualquer coisinha está distraindo e ele não consegue ter o foco principal naquilo que é, por exemplo, a aula. Por isso que uma das medidas mais importantes para o tratamento do TDAH, professores principalmente, coordenadores que estão aí presentes, é botar esse aluno lá na frente, colado com você, quase que olho no olho. Ele não pode sentar em cadeiras um pouquinho mais atrás, porque ao mínimo movimento das pessoas que estão à frente, acaba tirando a atenção dele. E isso pode ser mal interpretado como falta de educação ou com falta de disciplina. Está mais que explicado que isso não é voluntário, tá ok? Isso é uma alteração que acontece e que ele apenas é um indivíduo que externaliza isso de forma não voluntária. Beleza. Então a gente tem ali no nosso córtex pré-frontal uma faixa ideal de neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores mesmo? Beleza. Vocês comeram agora, gente. Quais são os neurotransmissores? Ok, noradrenalina. Ali está NE, porque a noradrenalina pode ser chamada também de norepinefrina, tá? Então, dependendo de qual bibliografia, vocês vão ver que pode ser noradrenalina ou norepinefrina. Geralmente, NE, a norepinefrina, aparece com mais frequência, tá? Se o indivíduo tem, então, pouco desses neurotransmissores, noradrenalina e a dopamina, ele tem tendência à sonolência, preguiça, dificuldade de iniciar ou de manter tarefas. No entanto, se ele tem o excesso desses neurotransmissores, ele tem irritabilidade, além da própria falta de concentração. Tá ok? Então a gente tem uma faixa ideal de nível de liberação dessas catecolaminas no córtex pré-frontal. Se eu tiver um paciente com TDAH, se ele não tiver tratado, lembra que eu tenho alteração nas redes associadas a esses neurotransmissores. Eu me desloco lá para o lado esquerdo. Ó. Eu tenho distração, pouco controle de impulso, atenção e resposta sem orientação específica ou sem foco bem definido. Pobre controle de impulso é uma coisa que a gente vê muito no consultório. Nos dias que eu atendo criança, que eu separo faixas de dia para atender só criança, eu tenho que mudar todo o meu consultório, principalmente a mesa. Eu deixo um monte de coisa em cima da mesa. Um monte de coisa colorida que pisca, que bate, para ver se aquela criança entra com uma coisa que a gente chama de comportamento de utilização. Que é o simples fato de, eu quero explorar aquilo, eu não tenho julgamento, eu não tenho capacidade de discernir que aquilo não é meu e eu precisava de uma autorização. Então ele simplesmente vai e pega. Tá ok? Então aquele pobre controle de impulso pode ser um dos fatores que a criança entrando já no consultório, a gente já consegue ver que pode ser um sinal de TDAH. Falta de educação também de vez em quando. Porém, se eu der um excesso de estímulos, eu saio daquela faixa ideal e também gero outras coisas que não são interessantes. É por isso que, às vezes, vocês vão ver colegas e professores, crianças que tomam, adolescentes que tomam o medicamento e que também continuam desatentos. Às vezes está usando dose maior do que devia. Tá? Então, o objetivo aí não é aumentar medicação, associar tratamento, e sim retirar um pouquinho.
A gente tem que ter esse cuidado, que nem sempre é fácil de ser discernido, tá? Ok, então a própria síndrome fala para mim que essas manifestações, como a gente acabou de ver, ela tem hiperatividade e ou desatenção e pode ter impulsividade. E aí que mora o perigo, impulsividade. Por quê? Se a gente for ver as comorbidades associadas ao TDAH, isso aqui em crianças, 33 a 65% tem um transtorno que nós chamamos de transtorno opositor desafiador. É uma criança que não tem limite, que não consegue obedecer regras, que não tem respeito pelo tempo do próximo, pelo espaço do próximo, tá? Qual que é a importância de diagnosticar precocemente e tratar essas crianças? Até 50% delas, dependendo do estudo, podem virar adultos com o que a gente chama de transtorno de conduta. Vão usar drogas e vão ter problemas com lei, polícia, assassinato, se envolver com tráfico, por aí vai. Então, temos que estar atento principalmente a essas crianças aí, tá? Um TDAH associado ao TOD. Em adultos, saindo um pouquinho das crianças, elas cresceram. O que a gente encontra normalmente? Isso também é importante que nessa faixa etária de vocês, as manifestações começam a ser mistas. Então, vocês saem um pouquinho das manifestações típicas de crianças e começam a entrar nas manifestações de adultos. Mas isso não acontece num estalo, de uma hora para outra, tá? Isso vem acontecendo aos poucos. Primeiro, o tônus hedônico fica alterado. Hedônico é qualquer coisa que te dá prazer. Prazer de qualquer forma, de ouvir uma música, de comer alguma coisa, de namorar, de sair à noite, de fazer amizade. Isso tudo gera prazer pra gente, ou deveria gerar prazer junto com empatia. Certo? Se você tem uma redução desse tônus hedônico aí, você tem uma predisposição maior a desenvolver depressão. Além disso, uma tendência maior ao uso de substância psicoativa. Uso de cocaína, de maconha. A diferença é bem grande, assim, em termos de estatística e de diagnóstico. Apesar de muitas vezes eles parecerem a mesma coisa, porque são pessoas que tendem a ficar um pouco mais nervosas com a exposição, principalmente véspera de prova, tudo mais, né? Talvez daí que venha o confundimento. Mas o transtorno de ansiedade, ele é alguma coisa um pouquinho mais mantida e gera uma preocupação maior do que deveria para o estímulo. Então, por exemplo, eu tenho que falar em público. Isso me gera uma ansiedade. Estar aqui com vocês me gera uma ansiedade. Só que o transtorno de ansiedade, que na verdade não é só uma coisa, a classificação de transtorno de ansiedade é muito maior do que isso, mas se divide principalmente em 5 braços que se subdividem. A gente tem um transtorno específico, fobia social, transtorno do pânico, ansiedade generalizada. Cada um tem características específicas, mas todos eles envolvem esse cerne de que a exposição, independente ao que seja, gera um estresse muito maior do que aquilo que deveria. Na hiperatividade, não. Eu não preciso de um fator estressor específico. O estresse pode piorar a manifestação, mas mesmo sem qualquer tipo de estressor, ele continua hiperativo, às vezes ansioso. Tem a comorbidade, os dois podem aparecer juntos. Tá? Aquela rede que eu falei com vocês de stand-by, que é ativação durante tarefas concretas. Ou seja, no momento que eu tenho que prestar atenção na aula, ao mesmo tempo eu estou pensando em várias outras coisas que não é a aula. Tá? Então, essa hiperatividade dessa rede de stand-by. E a regulação emocional em adultos também fica bem debilitada, principalmente com instabilidade emocional. E aqui embaixo a gente está vendo algumas comorbidades psiquiátricas que podem aparecer nesses indivíduos, tá? Isso principalmente para adultos, certo? Bom, a gente viu os neurotransmissores, a gente viu o córtex pré-frontal. Eu estou querendo mostrar para vocês aqui o seguinte, principalmente relacionado ao tônus hedônico, a capacidade de sentir prazer nos atos que são cometidos, tá? Ou em algo que se comete contra você, tá? Algo que alguém comete contra você. Cometer não é algo sempre ruim, tá, pessoal? Então vocês vão ver o seguinte, que tem um azinho ali no meio. Deixa eu apontar para vocês para ficar mais fácil. Todos veem? Sim? Esse azinho aí a gente chama de amígdala. Ele é o principal cara do tônus hedônico, porque se vocês começarem a perceber, muita coisa sai dali e muita coisa chega ali. Cada letrinha em cada seta é uma rede neuronal. Olha como é complexo sentir prazer. Vocês vão sair daqui, alguns de vocês vão, sei lá, vamos combinar de comer alguma coisa juntos. Isso vai gerar prazer em vocês. Isso tudo vai estar sendo ativado ao mesmo tempo.
falando brevemente, porque não é o nosso foco, mas principalmente para a orientação de pais e coordenadores que possam estar aqui, viu? E professores, perdão. Então, o diagnóstico ele é baseado na história. A gente não tem um exame que dê o diagnóstico de TDAH. Tá, ok? Então, as alterações que a gente vê, inclusive de ressonância funcional, elas podem aparecer também em outros transtornos, tá? Então, principalmente a história clínica e fazendo a aplicação de algumas escalas. Aquelas duas ali são dois exemplos do que a gente tem. Tá? Duas escalas que tem várias perguntas. A MTA SNAP 4, por exemplo, é o seguinte. São 28 perguntas e na verdade, são afirmações, onde você classifica com nem um pouco, só um pouco, bastante ou demais. E aí, pais ou cuidadores e pelo menos mais um ambiente tem que pontuar da mesma forma. Tá? Por isso que é importante que os professores saibam aplicar essa escala aqui também. Geralmente eles são o segundo ambiente da criança e adolescente. Tá? Por que é importante que mais de um local esteja conversando na mesma linha, chegando ao mesmo consenso em termos dessa escala? Vamos dizer que foi aplicada a escala para um indivíduo. E em casa, ele pontua para desatenção, ele pontua para hiperatividade, ele talvez pontue para oposição e desafio. Mas chega na escola, quando o professor ou o coordenador mostra para a gente, nada pontua. O que pode estar acontecendo? Alguém sugere? Algum problema familiar. Talvez o problema não seja o indivíduo, mas o ambiente onde ele está inserido. Tá? A mesma coisa ao contrário. A gente vê muitas crianças que sofrem bullying na escola, que são vítimas de chacota por um ou outro transtorno. Em casa, aí a mãe leva, o professor mandou essa carta aqui, falando que ele não se comporta, que está batendo em todo mundo, joga bolinha o tempo inteiro, fica cutucando o colega da frente. E aqui em casa ele não é assim, eu estou espantado com o que pode ser. E a gente vai ver toda a história e ver que ele está inserido num contexto de discriminação de alguma forma, tá? Certo? Isso aqui é para vocês terem uma noção do quanto que está sendo importante falar de TDAH ultimamente. Ali tem uma escala desde 2000 lá em cima até 2018 aqui embaixo, todas as escalas à esquerda de crianças e adolescentes, à direita de adultos, as escalas de várias sociedades que tem europeias, americanas, tá? E vocês veem o seguinte, que de 2014, mas principalmente de 2016 para cá, as escalas aumentaram em frequência, elas se reformularam. Tá? Porque esse diagnóstico tem sido cada vez mais frequente. Na minha época de escola, o que tem um bocadinho de tempo que eu não vou revelar, mas a gente não tinha essa pesquisa. Talvez a gente tivesse também algumas crianças naquela época com TDAH, mas a gente não tinha essa ciência que hoje a gente tem. Mais uma vez, ressaltamos a importância da ciência continuada. Quem vai dar continuidade a essa ciência? Vocês. Tá? Uma breve explicação, só para que vocês não saiam aqui de dedo na boca, que eu sei que muita gente quer saber como é que age esse remédio, né? Como é que age a Ritalina? Não sei como é que age. Será que ela vai na minha cabeça e aumenta meu livro? Não sei. Não sei. Então a gente vê o seguinte, lá do lado esquerdo a gente tem um neurônio chamado pré-sináptico. Os neurônios geralmente eles se comunicam através de sinapses. Pessoal, veja bem, isso aqui é uma representação, tá? Não é exatamente dessa forma. Quando a gente o impulso chega pelo neurônio pré-sináptico, que traz a informação, ele se comunica com o pós-sináptico em alguns lugares de forma elétrica, em outros lugares de forma de neurotransmissores, são as sinapses químicas. Catecolaminas, dopamina e noradrenalina que a gente viu, elas ficam armazenadas lá no finalzinho, aquelas bolinhas vermelhas, e aí quando chega o estímulo, elas são liberadas na fenda para alcançar o neurônio que está logo à frente. Certo? E a gente viu que nesses pacientes está um pouquinho reduzido. Qual que é a nossa solução, então? Vamos ser bem concretos, bem objetivos. Eu tenho pouca noradrenalina, pouca dopamina ali no meio. O que eu tenho que fazer? De alguma forma eu tenho que aumentar ali, não é? Beleza? Eu não consigo pegar e simplesmente jogar ali no meio. Mas quando a gente entende um pouquinho da parte funcional do sistema nervoso, a gente vê o seguinte. Esses neurotransmissores que são lançados aqui na fenda, eles são recaptados por quem lançou, para não ficar um estímulo ali reentrante todo momento. Ele solta, ele trabalha com uma ideia que é a seguinte, vou liberar um pouco mais, vou pegar por excesso. E aí, o que não é utilizado, volta para o neurônio. Certo?
O que a gente pode fazer então com os medicamentos? Vamos ampliar um pouquinho aqui a fenda para vocês entenderem. Eu posso pegar esses canais que pegam de volta a noradrenalina e a dopamina e posso fechar os canais e impedir que eles sejam reabsorvidos, aumentando ali na fenda a quantidade de neurotransmissores. É assim que age a ritalina, que é a metilfenidato, e também a anfetamina. E a gente tem outro medicamento que praticamente no Brasil não se utiliza, que é a tomoxetina, mas que também age mais ou menos da mesma forma, sendo um pouquinho mais seletivo para a noradrenalina. E a gente também tem um outro medicamento que pode agir lá no neurônio pós-sináptico. Cada vez que a noradrenalina ou a dopamina se liga no pós-sináptico, ele reforça. Need for Speed Underground, sim? Sim ou não? Não? Ninguém joga mais carrinho? Não? Nitro. Sabe? Nitro. É isso. Você vai reforçar o efeito dos neurotransmissores. Isso quem faz é a guanfacina. Beleza? Isso de forma bem sintetizada. Eu separei alguns vídeos aqui para vocês. Eu vou deixar para vocês verem em casa. Meu tempo já foi. Eu não quero ultrapassar e atrapalhar a nossa querida colega que vem aí com uma palestra ótima para vocês, doutora Luciana, mas vocês vão ver em casa. Tá? É um teste também de atenção um pouquinho complexo, a semelhança daquilo que o Dr. Guilherme trouxe para a gente. Beleza? Vejam bem, pessoal. Principalmente para vocês, alunos, professores, não interpretem o TDAH como ovelha negra, alguém que é incapaz de alcançar. Tá, ok? Muito pelo contrário. Reforcem, apoiem, ajudem no que for necessário, porque eles têm uma capacidade intelectual, muitas vezes, muito semelhante à de todos vocês, mesmo sem TDAH. Certo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima.